Hoje, dia 5 de setembro de 22, vou ter a honra de participar de um debate com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, aqui em São Paulo. É uma honra não apenas por ele ser o presidente de um país importante, vizinho nosso, mas também porque a Bolívia tem sido uma das economias mais bem-sucedidas da América do Sul. Isso se deve à gestão de Luiz Arce, que foi ministro das Finanças em duas oportunidades. De fato, a gestão macroeconômica da Bolívia se destaca na América do Sul. O crescimento do PIB, por exemplo, em 2022 deve alcançar 4%. A inflação está em torno de 3% quando sobe no mundo inteiro, está controlada na Bolívia. Essas projeções são do FMI e mostram que a economia boliviana voltou a ter o sucesso que teve antes da pandemia. Antes da pandemia, a Bolívia crescia bem mais do que o Brasil, por exemplo, 4% ao ano em média, sem que isso resultasse em pressão inflacionária. A inflação ficava em torno de 3% ou menos, sob controle, portanto. É verdade que os dados do setor externo da economia boliviana podem parecer preocupantes, pelo menos num primeiro exame dos dados gerais. O déficit de balanço em conta corrente está em torno de 4% do PIB, pelas estimativas disponíveis, e as reservas internacionais caíram em termos absolutos e também em termos de indicadores relativos da economia. Portanto, a questão que se coloca é se não há ali uma vulnerabilidade no setor externo da economia que possa levar a interromper esse sucesso da Bolívia. De qualquer maneira, a Bolívia está indo muito bem e isso só reforça a importância desse país no nosso continente. E reforça também, claro, a importância do Brasil cooperar e se aproximar mais da Bolívia. Isso é óbvio, né? Posto que a Bolívia é um dos países mais relevantes da América do Sul. Em primeiro lugar, por sua extensão territorial. Nem sempre se leva em conta que a Bolívia é um país tão grande, tão extenso, que ele é maior do que qualquer país europeu em área, menos a Rússia, com exceção da Rússia. É maior do que a França, é maior do que a Ucrânia. Portanto, é um grande país com vastos recursos naturais que o atual governo de Luiz Arce e o de Evo Morales defenderam com vigor contra a cobiça estrangeira. A Bolívia também, não se esqueça, um dos 8 países que compartilham a Amazônia e é o país que tem maior fronteira com o Brasil. Portanto, as oportunidades de cooperação com a Bolívia são muito vastas e ainda por explorar. Dou alguns exemplos para encerrar. Cabe finalizar, antes de mais nada, a entrada da Bolívia no Mercosul. Isso deve ser prioridade para o bloco e para o Brasil, isso depende apenas, pelo que sei, da aprovação do Congresso brasileiro. Entrando no Mercosul, a Bolívia poderia participar do sistema de pagamentos em moeda local que já existe no bloco entre os bancos centrais e esse sistema permite bypassar o dólar e transacionar diretamente em moedas locais, reduzindo o custo de transação. Depois da derrota do golpe, terceiro ponto importante, a Bolívia voltou a integrar a CELAC e a Unasul, movimento que o Brasil deve imitar em 2023, se não cometermos, é claro, o engano, o desatino de reeleger o atual presidente. Um último exemplo. Dado que a Bolívia, como o Brasil, é um país amazônico, ele tem interesse em que nós formemos uma aliança ampla para defender a questão da Amazônia à luz das preocupações climáticas que estão muito graves no planeta hoje, né? O Brasil poderia, por exemplo, juntamente com a Indonésia e o Congo, que são os 2 países emergentes, que junto com o Brasil têm a maior extensão territorial na Amazônia, estabelecer um grupo de cooperação, podia ser chamado BIC, Brasil, Indonésia, Congo, e juntamente com os países da América do Sul, que são amazônicos, com os países africanos que compartilham com o Congo as florestas amazônicas na África e os mesmos vizinhos da Indonésia que compartilham a selva florestal no Sudeste Asiático, poderíamos estabelecer um amplo mecanismo de cooperação para defender uma visão do Sul, do desenvolvimento sustentável das florestas tropicais. São apenas alguns exemplos. Em resumo, nós temos muito a caminhar junto com a Bolívia para promover a prosperidade comum dos nossos povos.